Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E nós gostaríamos de lembrar a você e também a sua família que já foi iniciado o período de vacinação contra a influenza. Antigamente a gente dizia a campanha de vacinação contra a influenza. E agora esse termo ficou ainda mais técnico e explica bem até na própria origem, o propósito desse período é uma estratégia de combate a essa doença, que envolve uma série de esforços, não apenas a vacinação em si. Quem vai nos explicar um pouquinho sobre esse assunto é a Alana Correia, que é enfermeira do Programa Nacional de Imunização aqui do Estado, naturalmente vinculado à Secretaria de Saúde de Alagoas, a CESAL. Muito obrigado pela sua presença, Alana. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos Ficamos felizes por tê-la aqui conosco, viu? Que bom. Vamos lá, iniciamos a estratégia, como você mesmo falou, em abril. Em 10 de abril iniciamos a estratégia e estamos cultivando e tentando aí melhorar essa imunização, principalmente do público-alvo. Esse público-alvo que a gente tenta resgatar em todas as campanhas, em todas as estratégias, para que aumente essa cobertura e aumente a incidência do vírus da gripe, que a gente chama, né? A gente costuma falar influenza, mas no final das contas é esse vírus que provoca a gripe, muitas vezes até as chamadas viroses. Ele tem um nome difícil para algo que já é conhecido por todo mundo. Isso. O vírus da gripe realmente é o vírus da influenza. E aí a gente tem várias cepas. E a nossa vacina hoje combate 3 tipos de vírus. É o H1N1, H3N2 e o da influenza tipo B. E aí a gente, vacinando essa população, a gente diminui, consequentemente, essa hospitalização, essas pneumonias graves e até o óbito, né? E no final das contas, quem é que já pode tomar a vacina nesse momento? Vamos lá, a gente tem um público-alvo, que é os idosos, as crianças de 6 meses a 6 anos e as gestantes. E também temos o grupo especial, que são as puérperas, os profissionais de saúde, a população em situação de rua, indígenas, quilombolas, público da segurança, a população privada de liberdade. E aí todos esses fazem parte, e tem mais alguns, o pessoal do Correio, os professores, e aí todos esses entram, a princípio, na estratégia para proteger. Nesse primeiro momento, onde é que essas pessoas podem tomar a vacina? O que é necessário para conseguir essa imunização? Estamos em todos os postos de saúde dos 102 municípios, já tem a vacina, já está disponível a vacina. Então, é só ir buscar no posto de saúde, junto com o documento de identificação e o cartão de vacina. Caso perdeu o cartão de vacina, procura um posto de saúde, junto com a sua documentação, e aí sim, eles vão fazer uma atualização geral, não só da influenza, porque não é só a influenza que a gente tem de vacina, Sim, né? Claro. Temos outras vacinas que a gente busca também regularizar. Aproveita a visita e já regulariza tudo. Muito bom. Mas a princípio a gente está visando muito essa questão da vacina da influenza para atingir essa meta, porque temos uma meta de 90% da população e hoje, até o dia 5, dado que eu tenho, é que a gente só tem 12% da população vacinada, dessa população do público-alvo. Então a gente tem que realmente pedir para esse público ir nos postos de vacina. Aqui em Maceió tem até shopping que está fornecendo a vacinação. Então, busca um posto de saúde, faz essa atualização para que a gente consiga diminuir os danos causados pelo vírus da influenza. Muita gente acha que não é necessário tomar vacina porque gripe todo mundo pega e passa, mas não é bem assim, né? Não, a gente tem casos realmente de gripes que a gente vai adquirir e vai passar, mas aí a gente toma a vacina com a forma de prevenir que caso haja uma piora, uma internação, uma UTI, entendeu? A gente pede para que se vacine para não agravar o caso da gripe. E eu queria aproveitar essa estatística que você passou para dizer que há um número de doses bastante considerável. Nessa primeira remessa, são 300 mil. Isso. Temos doses, assim, para vacinar realmente a população
toda que a gente quer. Mas a gente está tendo muita dificuldade para o público procurar o posto de saúde. Então, a gente vem pedindo, sempre sinalizando, todos os 102 municípios vêm fazendo a campanha. E agora, dia 10, é o dia D de vacinação. Então, a gente pede que todo mundo, todo o público-alvo, principalmente as crianças, os idosos e as gestantes, procurem um posto de vacina e nesse dia D faça essa vacinação. E é importante até dizer que você falou que tem cepas do vírus, né? Da gripe. A gente fala muito do H1N1, mas eu li o release muito bem estruturado lá pela equipe de comunicação da CESAL e ele não protege apenas desse vírus mais conhecido. Há pelo menos outros 2 também, que a partir do momento que eu tomo a vacina, já tem uma resistência maior a essa infecção. Isso, a vacina hoje é trivalente, ela lhe protege contra o H1N1, H3N2 e o tipo influenza tipo B. Não é uma coisa muito simples, não. Acaba sendo extremamente benéfico, porque, com certeza, o H1N1 eu sei que ele tem uma prevalência maior de circulação. E esses 2 aqui, certamente, são comuns também, e por isso já se tornaram alvo dessa vacina, né? Isso, a gente chama, vamos dizer assim, são mutações do vírus, né? Ele vai se aperfeiçoando, ele vai lhe infectar, e quando for lhe infectar de novo, já não vai ser mais o H1N1. Vai ser outra cepa do vírus. Então, a gente já tem... É um primo dele, né? Já é um primo, é uma evolução mais trabalhada. Isso é interessante de falar porque as pessoas acham assim, mas tomar vacina contra a gripe de novo? Eu tomei ano passado. Mas a própria mutação já é um indicador de que esse vírus permanece circulando, se adapta, muitas vezes ambientalmente, resiste, né, já a algumas oposições que ele encontra ali imunológicas e pode voltar a contaminar. Por isso é importante tomar essa vacina novamente sempre que há essa estratégia, sempre que há o período de vacinação? Sim, a gente indica que a vacina seja feita anualmente, como um calendário de vacina. A gente hoje faz parte da rotina de imunização. A vacina da influenza já está dentro da rotina. Então, anualmente, você precisa atualizar essa vacina da influenza. Por isso que a gente sempre pede. A do ano passado você adquiriu a imunidade do ano passado. Esse ano já estamos atualizados, já estamos com as cepas novas e com as modificações que o vírus fez, né? Isso significa dizer que já não a vacina, o nome continua sendo o mesmo, mas o composto dela já pode ter sido melhorado, atualizado para garantir essa proteção, né? A vacina do ano passado já não é mais vigente, a gente não tem mais imposto de saúde nenhum a do ano passado, porque a vacina de 2025 já chegou atualizada com as cepas desse ano. As mutações, vamos dizer assim, dos vírus, Sim, né? Muito interessante. Há um outro ponto aqui. Às vezes as pessoas chegam ao posto e dizem, eu vim tomar a vacina contra a gripe. O senhor está com cartão de vacina? Não. A senhora trouxe a identidade? Não. O que é que eu preciso para realmente poder chegar ao local de vacinação e não dar viagem perdida, como a gente diz popularmente? Realmente, assim, alguns casos a gente vê que não tem o cartão de vacina e perdi, e aí a gente tem um sistema. A gente tem hoje o CPNI, que tem um sistema que vai colocando as suas vacinas anualmente e todas as vacinas que você vai tomando vai ficando no sistema. Porém, como existem casos de usuários que não fizeram uma vacina tão recente, já não está mais no sistema. Então, a gente pede que, caso tenha um cartão de vacina, leve até a unidade de saúde para que seja feita a atualização e você não perder nenhuma vacina que pode ser utilizada naquele momento. Caso não tenha, vamos iniciar um novo cartão. E aí você vai atualizar com todas as vacinas que você não tem. Só não pode mesmo deixar de ir, tendo ou não tendo, não é? Exatamente. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante, a gente acaba transitando em ambientes diferentes, com públicos diferentes, e tendo uma noção, muitas vezes, daquilo que pessoas de públicos distintos acabam pensando. A gente que diz assim, mas eu não vou tomar a vacina para a gripe, porque fulano, amigo meu, tomou a vacina, mas gripou depois. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que a vacina não é para impedir que você tenha gripe. É claro que ela vai contribuir para que isso não ocorra. Mas suponhamos que alguém tem uma baixa de imunidade, contrai ali o vírus da influenza, aquela vacina que ele tomou vai contribuir para que a doença não se manifeste de uma maneira mais grave. Então é bom de todo modo, né? Exatamente. O que é que a vacina faz? A vacina vai lhe impedir que tenha um caso grave da doença. Você vai poder se contaminar com o vírus da gripe, até outros vírus, assim, que não peguem na vacina, com a vacina. Mas
a vacina vai lhe proteger de um caso grave, de uma hospitalização, de uma necessidade de uma UTI e até mesmo um óbito, que ainda vemos casos, hoje ainda temos casos de óbito aqui em Alagoas por conta da influenza. Eu quero pegar o seu gancho aqui e informar para você que o Ministério da Saúde tem, inclusive, um sistema de informação de vigilância epidemiológica de gripe. Em termos simples, eles têm uma central que acompanha, né, a questão dos casos, as decorrências, né, dessa contaminação. E no ano passado, houve 228 casos, né, de contaminação aqui em todo o Brasil e 52 mortes por influenza. Então, não é só uma gripezinha. Ah, mas eu não vou tomar a vacina. Não, a vacina pode te ajudar a evitar que uma situação como essa ocorra com você ou até mesmo com o seu familiar. Porque tomar a vacina é um ato de amor próprio, mas também coletivo no final das contas, porque aumenta a imunidade ali do seu ambiente e protege aquelas pessoas que você ama e, naturalmente, aquelas que estão ao seu redor que muitas vezes você não conhece, né? Exatamente. E hoje a gente está no período sazonal da doença. Por quê? Porque é o período, vamos dizer, que vai começar o período chuvoso, vai tendo as aglomerações, e aí, se a gente corta esse período, a gente previne também que as outras pessoas que não tomaram a vacina não adoeçam. Então, não é só por você, claro, é pelos outros também. Você estando vacinado, consequentemente, você não pega a doença e não vai transmitir para uma pessoa que esteja sem a vacina. É uma atitude de empatia, né, de respeito ao próximo também. Esse ano já foram 5 mortes, tá? Pelo menos as constatadas, agora validadas até o momento. Você falou aí em período mais invernoso, mais chuvoso. Aqui em Alagoas a gente tem a quadra chuvosa, né, que começa aí em meados de abril, maio, e se estende um pouquinho. A gente até teve alerta de chuvas mais intensas nesse mês, inclusive, tanto na capital quanto em cidades como Arapiraca. E essas mudanças do tempo contribuem ainda mais, né, para a possibilidade de adquirir esse vírus. Portanto, o cuidado deve ser redobrado justamente agora. E é importante a gente dizer que a vacina é de graça. Exatamente. É só ir lá no posto de saúde ou em qualquer unidade sentinela que alguns municípios já fornecem e fazer a vacina. E aí você previne e previne os outros também, consequentemente, todo mundo livre da influenza, né? Os postos de saúde costumam funcionar até às 5 da tarde, não é isso? E em alguns lugares tem o famoso corujão, né, que se estende até 9 em unidades que tem esse papel de sentinela para atender a população que muitas vezes está presa ali no horário de trabalho, não consegue. Como dissemos aqui, a vacinação também em outros locais estratégicos, até em ambientes particulares como shoppings. Então, o poder público faz a parte dele, indo até você e disponibilizando esse material de graça, a vacina de graça, mas cada um de nós tem de fazer também a sua parte. Há alguma área assim do Estado que acaba preocupando um pouco mais, porque costuma ter uma menor adesão, requer uma atenção maior de repente, por causa de uma incidência maior do público-alvo? Normalmente a parte do sertão tem uma baixa adesão, até pela dificuldade do público de chegar até aos postos, né, de saúde. E aí todos os municípios, 102 municípios, foram capacitados para que seja feita até de forma itinerante. A própria equipe do posto de saúde vá até o usuário, vá até aquele usuário que está acamado, vá até aquele idoso que tem uma dificuldade de chegar até o posto de saúde, principalmente em zonas rurais. A gente vê essa dificuldade. Então, todos os postos de saúde, todas as equipes dos postos de saúde dos municípios foram capacitados para que seja feita de forma itinerante essa vacinação. Há um aspecto interessante que é o próprio papel da Secretaria de Saúde do Estado como elo entre o governo federal, né, o Ministério da Saúde e as secretarias municipais. Vocês ficam literalmente aí no meio, né, dessa gestão tripartite da saúde. Como é que é essa estratégia de contato direto com a instância superior e depois a organização para distribuir essas informações, iniciar as capacitações e também a logística para, naturalmente, a entrega das doses? Exatamente. Aqui em Alagoas, temos a sede, que é aqui em Maceió, e temos uma segunda divisória, que é em Arapiraca. E Arapiraca faz a distribuição para a segunda macro-região e Maceió faz a primeira macro-região.
E assim a gente vai fazendo as capacitações com os nossos coordenadores de imunização de cada município, porque cada município tem o seu coordenador, o pessoal da própria vigilância epidemiológica do município, e aí a gente vai fazendo essas divisões e vai distribuindo as doses e fazendo essas capacitações. Excepcional o trabalho, né? Agora, como é que vocês acabam também, de alguma maneira, fazendo aquilo que antes a gente chamava de campanha e agora é chamado de estratégia? É todo esse conjunto e mais alguma coisa? O nome foi mudado para dar uma ênfase maior realmente à importância desse trabalho, que não é apenas uma campanha, mas é literalmente uma estratégia de combate a algo ali que pode, infelizmente, matar? Exatamente. A estratégia já vem do Ministério. O Ministério indica para a gente o início, as datas que podem ser realizadas o dia D e o fim, vamos dizer assim, da estratégia. A princípio, não temos data final da estratégia. Por quê? Porque temos a nossa meta a bater. Como temos a meta de 95% do público-alvo, então a gente está aberto até o público-alvo, a gente conquistar esse público, porque a princípio estamos só com 12%, ainda temos muito a percorrer nesse período. Na estratégia, vocês delimitam também um período, como antigamente era feito na época de campanha, de tal data até tal data? Antigamente, a gente tinha essas datas já definidas pelo Ministério. Sim. Hoje, ele deu a data apenas inicial. E vamos levando até seja enviada uma data final desse período. A princípio, o público-alvo são as crianças de 6 meses até 6 anos. Prioritário por hora, né? As prioritárias por hora. Mas, a princípio, temos essas. Não sabemos ainda se futuramente vai abrir para todos os públicos. E estamos aguardando aí só o Ministério falar algo. Eu também estou aguardando, inclusive, viu? Eu tomo anualmente minha vacina aqui contra a influenza. A primeira pergunta que fiz aqui em off, inclusive a Alana, foi, olha, já acabou a vacinação para o público-alvo e foi aberta para todos os outros grupos? Esse é um fluxo que costuma acontecer, né? Quando há um percentual já ali estimado inicialmente atingido, as doses remanescentes acabam sendo distribuídas para o restante da população. Exatamente. A gente, a princípio, abre para o público-alvo e quando já está perto das doses realmente da estratégia, aí abrimos para toda a população. Mas essa informação a gente só consegue com o Ministério da Saúde. E até brinquei, porque muita gente chegou no final do ano, já em janeiro, e fez, e aí, a vacina da gripe? Eu disse, minha gente, passou o ano todo aberto lá e ninguém procurou. Aí quando a gente encerra... Vem bater a porta do posto. Vem procurar. Mas aí a gente está aguardando também essa liberação para todo o público. Ô Alana, e quando a gente fala de vacinação, sempre eu falar em PNI. Qual a importância do PNI em todo esse trabalho? E PNI, reforçando, é Programa Nacional de Imunização, né? É o braço principal do Ministério da Saúde, mas que também tem o suporte nos estados responsável por toda essa condução, não apenas da vacinação contra a influenza, mas de qualquer estratégia, corrigindo aqui o nome. Exatamente. Hoje o PNI não só faz parte da estratégia, né? Temos inúmeras vacinas que estão na nossa rotina, principalmente das crianças até 4 anos, assim, posso dizer, que são as vacinas de sarampo, rubéola, a de tétano, hepatite. Então, essas vacinas previnem doenças que já estão disseminadas no nosso país. Então, a gente já erradicou muitas doenças graças à vacina. E é importante dizer também que a brecha de não vacinação é só a oportunidade que a doença quer para voltar, como aconteceu inclusive com o caso de sarampo, se eu não me engano, na região norte, né? Uma doença que já tinha sido erradicada graças à vacinação e encontrou ali uma brecha, literalmente, numa campanha de desinformação que aconteceu na vacinação contra a Covid-19, responsável, né, pela eliminação da pandemia, e infelizmente a gente vê que algumas pessoas ainda costumam guardar essa informação equivocada, esse comportamento nocivo, né? Exatamente. Em 2021, 2022, na época realmente da pandemia, tivemos uma baixa absurda das vacinas, a adesão das vacinas, as nossas metas baixaram muito, porque realmente as crianças nasciam e os pais não levavam ao posto de saúde por conta das chamadas fake news. E aí não vacinavam
e aí não buscavam a vacinação das crianças e tivemos uma baixa e perdemos até o título de país... Zona livre, né? Zona livre do sarampo. E aí hoje resgatamos esse título e espero que todo o público busque novamente, principalmente as crianças. Os pais busquem com as crianças, né? Porque não são as crianças que vão só. Sim, claro. Então, que os pais busquem os postos de saúde e façam essa vacinação. Porque é importante para a própria criança e para um futuro dela. Não só pela criança, mas pela população que está ao redor. Há alguma hipótese em que a pessoa não pode tomar a vacina? Por exemplo, estou gripado, por isso não posso tomar a vacina contra a gripe? Assim, o que é que a gente diz dessa situação da gripe? Tem febre? Apresentou algum sintoma nesse período de até 7 dias? Então, vamos aguardar. Em caso de febre, a gente pede para que aguarde uma semana para ver essa melhora da imunidade. Porque muitas coisas acontecem, o quê? Eu tomei a vacina da gripe e gripei. Mas não, às vezes você estava com o vírus já dentro do seu corpo e aí já estava contaminado e com a vacina apenas aflorou. Ela provoca alguma reação? Não. E quem tem alergia a ovo também tem essa dúvida. Eu tenho alergia não sei o que lá do ovo, posso tomar a vacina? Pode Pode, tomar tranquilo, vacina. sem nenhuma preocupação, Pode. né? Há também a possibilidade de tomar, por exemplo, você falou aí que eu chego no posto, você aproveita aquela visita ali para garantir a imunização de tudo aquilo que é possível. Dá para consociar, por exemplo, a vacinação contra a Covid com a vacinação da gripe, por exemplo? Alguma outra, se for necessário? Sim, a gente faz sempre a associação da vacinação para atualizar todo esse cartão de vacina. Então, se você busca o posto de saúde com a sua caderneta de vacina desatualizada, pede para que seja atualizado. Normalmente, os técnicos de enfermagem já fazem, tá atrasada de tétano, tem febre amarela, tem hepatite. Todas essas são vacinas que podem ser administradas juntas, conjugadas, a gente chama. Hoje a gente tem também o cartão de vacina digital já valendo, né? A pessoa que, por exemplo, tomou a vacina no ano passado, fazendo um recorte de tempo aqui mais curto, já tem aquela identificação ali lançada, será? Já sim. Então ela pode já chegar tá ali no sistema. pode até conferir previamente no aplicativo e fazer essa apresentação ali no momento, que serve também, no final das contas. Sim. O documento digital, nesse caso, né? Isso. Vocês têm percebido que, com essa digitalização, de alguma maneira, as pessoas acabaram tendo uma proximidade maior com a unidade de saúde, já que acaba se tornando um pouco mais prática e até fácil mesmo de estar conferindo o que é que está faltando, o que é que pode chegar ali para mim? Exatamente, é sempre interessante essa parte, principalmente quando a gente faz ações itinerantes. Aham. Que aí, não sabia que vocês estariam aqui, deixa eu dar uma olhadinha no aplicativo. E quando olha no aplicativo, realmente tem uma dose ou duas em atraso. E aí a gente consegue resgatar essa vacinação. Mas eu sempre falo, é importante que o cartão de vacina esteja sempre atualizado, o cartão físico. Sim. Porque vacina dada é vacina registrada. Então, Sim, a gente claro. precisa deixar registrado, até para caso tenha Um problema de pane ali no sistema. algum problema de pane, algo assim. A gente tem registrado lá no papelzinho, na caneta, até para a gente poder aprazar, que a gente chama, que é deixar as vacinas já com a data pré-determinada para que o usuário possa voltar. Uma outra dúvida que eu tenho, de cidadão também. A partir do momento que eu tomei aquela vacina, mesmo eu saindo com o cartãozinho físico, com o carimbozinho, a assinatura, as unidades de saúde hoje já fazem esse lançamento de maneira automática nesse registro digital? Sim, normalmente a gente pede que as unidades de saúde tenham sempre um computador. Sim. A não ser realmente as unidades de saúde que não tenham acesso à internet. Uma área remota, Uma área mais rural. Aí eles fazem de maneira manual e possivelmente após eles já fazem a inserção no sistema. Mas toda dose que é lançada no sistema, que é retirada do sistema, posso dizer assim, já é lançada como no seu nome, no seu Sim. CPF, já para deixar registrado. E uma outra coisa, aproveitando aqui os seus conhecimentos do PNI, vamos supor que uma pessoa deixou de fazer esse acompanhamento vacinal quando tinha, por exemplo, hipoteticamente, 20 anos. Ela está com 30. Depois de 10 anos sem tomar vacina, chegando ao posto de saúde, ela pode se inteirar ali e fazer um pacote de vacinação? Olha,
eu me lembro que a última vacina que eu tomei foi na época tal, não me lembro nem mais do que foi. Qual é a sua idade? Tenho tal idade. Olha, é essencial que o senhor tome a vacina disso e daquilo. A gente vai montar aqui um cronograma para que você possa fazer isso. É mais ou menos assim que pode acontecer? Exatamente. Se o usuário não estiver em mãos o cartão de vacina, mesmo há 10 anos atrás, das últimas doses, a gente irá fazer um novo cartão de vacina e iremos atualizar com as vacinas disponíveis para o público dele, para a idade dele. No caso, 30 anos, ele vai tomar tétano, hepatite, febre amarela, e aí a gente vai atualizando a tríplice viral. E aí a gente atualiza esse cartão de vacina, já deixa aprazado as doses seguintes para que ele atualize de forma inteira. Porque às vezes, não, tomei uma dose, mas não tomei o reforço, não tomei a segunda dose, e aí você não tem um esquema completo. E aí você não está completamente imunizado. Porque a gente precisa que seja feita a conversão, a soroconversão do vírus, para que você esteja imunizado. Entendeu? E aí você precisa realmente fechar o esquema para ser soroconvertido. E às vezes até mesmo com o esquema completo você não soroconverte. E aí a gente utiliza os exames para saber essa certificação da soroconversão. Mas isso aí é um caso muito raro, mas acontece. Entendeu? E aí a gente pede que seja iniciado e finalizado o esquema vacinal. Não apenas tomar uma dose e guardar o cartão de vacina e deixar para lá. Eu perguntei porque às vezes parece até que é algo incomum para quem mora na capital, tem um pouco mais de acesso aos serviços públicos, né? Mas há pessoas que moram, como você bem falou, em áreas um pouco mais distantes, remotas do estado, que muitas vezes até nem acompanham o noticiário com certa frequência para poder entender o que é que está se passando ali da área de saúde. Mas suponhamos que essa informação chegando até a pessoa, a gente já se sente um pouco mais tranquilo até de poder divulgar. Olha, qual foi a última vez que você tomou vacina? Você sabia que é possível ir à unidade de saúde e atualizar o seu esquema vacinal? E isso é legal, né? Porque no final das contas reforça também a importância do SUS para a população. A gente falava há pouco que algumas vacinas que são ofertadas em públicos-alvo na rede pública de saúde custam uma fortuna fora dela, né? E às vezes até valores que são impagáveis para a maioria absoluta da população. E ter a informação é tão importante quanto tomar a própria vacina, porque uma muitas vezes depende da outra, né? Então, a estratégia contra a influenza continua. Continua, até, vamos dizer, até o PNI nacional finalizar. Mas normalmente a gente fica até dezembro com essa vacina, mas a gente pensa principalmente nesse período de sazonalidade do vírus. Que é o mais importante. Porque né? Onde o vírus está... pela zona, realmente, ele está circulando com mais facilidade, vamos dizer assim, ele está circulando no momento. Então, assim, a gente pede que todos procurem o mais rápido possível os postos de saúde, façam a vacinação e se livrem dessa possibilidade de doença, né? Eu vou aproveitar para facultar esse minutinho final a você, para você mandar o nosso recado à nossa audiência, aos seus possíveis pacientes, né? Fique à vontade, Alana. A gente vem pedindo sempre que o público-alvo, principalmente as crianças de 6 meses a 6 anos, os idosos e as gestantes busquem o posto de saúde para essa atualização de caderneta e essa vacinação de influenza que é tão importante nesse período. E eu tô aí, viu, de olho. Quando acabar para o público prioritário, eu tô lá na fila com 25 anos, viu, para tomar essa vacina aí, tá, Lana? Muito obrigado pela sua visita, pela contribuição aqui informativa, extremamente esclarecedora. E a você que nos acompanha, vale lembrar que caso você esteja nos vendo na tela da TV Assembleia, esse conteúdo também é disponibilizado no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá, inclusive compartilhar essa informação da única maneira que a palavra vírus é boa, de maneira viral, né? Para que ela chegue para todo o mundo. Manda no grupo da escola, no grupo do trabalho, no grupo aí do seu condomínio, da família, porque é importante que estejamos protegidos e, melhor ainda, fazer isso de graça. A gente volta em breve e muito obrigado pela companhia. Até a próxima!